Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Giovanni Piano, sou psicólogo de formação, especialista em neurociência e especialista também em psiquiatria e saúde mental. E sou professor na Faculdade INAP de Novo Hamburgo. Sejam muito bem-vindos a esse curso livre de saúde mental, psicopatologias, né? O assunto, como o próprio nome diz, né, ele é vasto, é uma enormidade de coisas que temos, né, nesses conceitos saúde mental e psicopatologias, mas eu vou procurar, resumidamente, dar uma boa base para vocês e que sirva para instigá-los, né, essa curiosidade para procurarem e nos procurarem na Faculdade INAP para os nossos cursos que temos dentro da área de saúde mental, psicologia, psicanálise. Tá bom, gente? Então vamos lá. Bom, saúde mental. Tá? Não tem como eu entrar no assunto de saúde mental ou psicopatologias, transtornos mentais, sem antes a gente passar por algumas definições, mesmo que essas definições não sejam de fato algo imutáveis, porque a ciência ela está a cada dia, a cada ano, se atualizando, com novas pesquisas, novas aparelhagens. Então, é esperado, sim, que as coisas mudem e que, inclusive, alguns conceitos se atualizem. Né? Isso é saudável e isso é ciência, né? Como eu gosto de dizer. A ciência ela é dinâmica. A ciência ela se auto-atualiza no tempo. Já que estamos falando em saúde mental, um exemplo. Coisas que talvez há 2, 3 séculos atrás fossem considerados doenças mentais, né, ou loucura, hoje talvez não mais. Por quê? Porque isso muda de cultura para cultura, tem todo um aspecto psicossocial, político, econômico e religioso também, onde o lugar no qual o sujeito nasce, se desenvolve, a cultura, ela tem uma enorme influência na nossa definição de saúde mental e do que é normal ou anormal para determinada cultura, o que é sanidade e o que é loucura. Haja vista que, para algumas culturas, mesmo hoje, determinados comportamentos são tidos como normais. Para aquela cultura é esperado, faz parte do cotidiano deles aquele tipo de comportamento, de pensamento. Já para uma outra cultura diversa, inclusive com outra predominância também religiosa e política, aquele comportamento dessa sociedade que eu acabei de dar o exemplo passa a ser estranho, passa a ser doentio, passa a ser demoníaco dentro de algumas culturas religiosas, enquanto que para outras é aceitável, é normal e é inclusive esperado. Tá? Então, só para vocês terem uma breve noção do quanto o nosso conceito de saúde, doença, loucura tem que necessariamente passar por essas questões culturais, por essas questões de tempo, essa temporalidade, porque somos, sim, sujeitos históricos, porque nós nascemos dentro de um determinado tempo, né? Todos nós nascemos no ano tal, no dia tal, mês tal. Bom, naquela época em que você nasceu, o que estava ocorrendo no seu país, no continente, no mundo? Isso tudo, sim, influi no seu desenvolvimento, influi inclusive na construção da sua subjetividade, crenças, medos, morais. Então, para vocês verem como, sim, nós somos atravessados pelo outro, né? Como eu gosto de dizer, esse outro com O maiúsculo. Né? O que é esse outro? É tudo que está fora de mim. Desde as primeiras figuras parentais, pai, mãe, irmãos, tios, avós ou cuidadores, vizinhos, colegas de escola, colegas de trabalho, os políticos da minha cidade, do meu país,
as crenças religiosas da minha época, isso tudo vai me constituir. Então a gente tem que ter muito bem claro isto, justamente, né, para humanizarmos a questão da saúde, que é um processo, né, a humanização da saúde começou no Brasil ali pela década de 80, a gente vai ver isso também, tá? E prossegue, né, porque a humanização veio para ficar. E o que é a humanização? Uma das suas facetas é esta. Fulano tá louco. Como assim? Vamos ver. Em que contexto? Em que circunstâncias, em que contexto e em que situações esse comportamento dele pode ser realmente tido como louco, desviante, anormal, ou é apenas um outro modo que esse sujeito encontrou para se constituir, e os que o apontam como louco estariam ou não permeados por preconceitos, idiosincrasias? Então vejam bem que o conceito de loucura ele traz junto também o conceito de exclusão, inclusão, marginalização, porque não tem como dissociar o que a gente considera normal, anormal, do contexto histórico, sociopolítico, econômico, religioso. Tá bom, gente? Por quê? Porque a gente não nasce numa ilha. Nasce sozinho, sem cuidadores, nasceu do quê? Né? E se cria aonde? Sozinho? Né? Sem vizinhos, sem colegas de escola, sem professores, sem pessoas na cidade? Não. Né? Eu estou fantasiando só para exemplificar para vocês. Então, vejam o quanto nós somos atravessados pelo outro. Tá bom? Então, por isso, é importante a gente começar com algumas pequenas, né, vamos dizer assim, pequenas definições que nos dão uma aproximação. Tá, gente? São aproximações. Tá? Por exemplo, a questão da loucura. Tá? Eu estou com algumas lâminas aqui, tá, de algumas aulas da pós-graduação. Tá? Alguma coisa, não tudo, tá? Eu vou ter que passar para vocês, não tudo, até por questões éticas, porque como é um curso livre, este aqui, né, este presente curso, então, por uma questão ética, eu não posso passar alguns conceitos, né, mais profundos sobre transtornos, diagnóstico, por exemplo. Tá? Mas, mesmo assim, eu vou procurar passar para vocês, aqui, neste curso livre, uma boa base e que isso instigue vocês. Tá bom? Então, o conceito de loucura, gente, ele tem que ser contextualizado. Tá? Eu tenho algumas definições aqui da Organização Mundial da Saúde, tá? Que em 1946 definiu o conceito de saúde. Saúde como um todo, tá? Não estou falando de saúde, especificamente saúde mental. Saúde. Física, mental, emocional, saúde. Né? Então, qual é a definição que é vigente ainda hoje? Tá? Essa aqui que eu vou ler para vocês, tá? Exatamente como consta na OMS. Saúde não é simplesmente a ausência de doença ou ausência de enfermidade, mas sim um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Bom, por essa definição bastante moderna e atual, né, a gente põe por terra alguns conceitos antigos, né, de séculos passados, que de vez em quando a gente ouve alguém falar, mas que não tem mais fundamento nenhum. Né, são até bastante preconceituosos. Né? Então, gente, alguém ter saúde hoje não significa apenas não ter doença. Eu não tenho nenhuma doença, quer dizer, não me dói nada. Há muito tempo eu não procuro um médico, mas por questões de dor, que é onde é a primeira coisa onde aperta o sapato no ser humano, vamos falar assim. Né? Então eu tenho saúde. A OMS traz esse conceito novo. Bom, tu não está sentindo dor, mas será que isso é sinônimo de que tu tens saúde?
O fato de tu não ter nenhuma enfermidade neste presente momento significa que tu és um sujeito saudável? Então eles trazem esse questionamento nessa definição e, claro, né, respondendo, né, a gente vê que não, né, que o fato de eu não ter uma doença ou uma enfermidade não significa mesmo que eu tenha saúde. Por quê? Porque eu não posso basear, e aí a OMS está correta, né? Eu não posso basear o meu conceito de saúde tão somente no conceito de enfermidade, doença, dor, né, do corpo físico, né? Tá doendo um braço, tá doendo uma perna, tá doendo um dente. Não, nada disso tá doendo. Tá, mas isso são dores do corpo físico, do somático. Mas e outras dores? Um pouco invisíveis, mas que doem tanto quanto o corpo físico. Dor psicológica, dor emocional, dor amorosa. Ah, dói bastante. E às vezes até mais. A dor de uma exclusão, a dor de uma perseguição, a dor de ser marginalizado, excluído, perseguido, ou até morto. Né? Então vejam que o conceito de saúde ele abraça, né? Então aí está também a humanização, né? Ele abraça toda esses outros aspectos do ser humano que vão além do conceito do corpo físico. Então por isso que se diz, né, é um estado de bem-estar físico, ó, vírgula, né? Mas também social, mental, né? Aí a definição da OMS. O sujeito ele está bem integrado na sua sociedade, ele é marginalizado, sofre preconceito, perseguição, exclusão. Sim. Bom, então como é que eu vou dizer que esse sujeito está numa situação de saúde? Não está. Né? Mesmo que no corpo físico dele não doa nada. Né? Ele não precisa tomar nenhum analgésico, nenhuma aspirina para nada. Né? Mas as demais dores são constantes. Né? E até mais gravosas. Né? Então, o conceito de saúde, gente, é este. Tá? E dele a gente vai para o conceito de saúde mental daqui a pouquinho. Tá? Então, saúde não é só a pessoa não ter dor, não ter enfermidade, não ter um transtorno diagnosticado. Não. Né? Eu tenho que levar em consideração todo esse contexto psicossocial do sujeito. É proporcionada uma inserção dentro desse meio social, uma inserção no mundo do trabalho ou não dão trabalho para a criatura devido a preconceitos, perseguições, exclusões, marginalizações, segregações. Né? Então esse sujeito não está numa situação de saúde, né? Ele está adoecido pelos outros, adoecido pela sociedade, adoecido por um sistema, mas está adoecido. Né? Então esse é um conceito já vigente desde 1946. Vejam bem, né? Século passado. Né? E, no entanto, é tão pouco falado. Então reflitam sobre isso também. Isso faz parte também de saúde mental. Né? Por que será que se fala tão pouco nisto? A quem interessa, ó, questão de prova, né? A quem interessa, ou quem, né, suposição de vocês, mas a quem interessa não tocar nesse assunto para que as pessoas não se deem conta de que saúde é ela ter um bem-estar social. Saúde é ela ter um bem-estar mental. A quem interessa não tocar nesses assuntos e continuar um modelo antigo que não existe mais, desde 1946 é esse agora que eu estou falando para vocês, né? Mas os discursos ainda continuam de 2, 3 séculos atrás. Principalmente também por órgãos públicos, por políticas,
também por religiões que evitam de tocar nesses assuntos. Como se nós tivéssemos só corpo. Você não tem nenhum emocional. Não há um mental em ti. Não há nenhum aspecto social em ti. Então vejam o quanto a omissão do saber é agente de tirania. Onde é dito para o sujeito, doença e saúde é só se tu tem alguma enfermidade ou dor, senão não, tá tudo bem. Tu tá sofrendo por uma perseguição, hoje a gente chama, o bullying, exclusão, preconceito. Não, mas isso não é doença nem sofrimento. É frescura tua. Porque sofrimento é só o que está doendo, enfermidade. Então, é frescura tua. Vejam a tirania desse discurso. Então, estudar saúde mental também é isto. Não tem como fugir, gente. Não tem como. Falar sobre saúde mental, falar sobre transtornos mentais, sem trazer essas questões político-sociais. Tem que trazer, porque nós somos seres políticos, nós somos seres sociais. Portanto, são dimensões da nossa estrutura do ser. Então, para fechar esse conceito, saúde, um todo, saúde não é tão somente a ausência de doença ou a ausência de enfermidade. Tá bom? Mas sim, um sujeito saudável é aquele que pode-se dizer que ele tem um relativo bem-estar social, um bem-estar físico, mental, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Vou passar aqui para... Opa, que é a próxima lâmina. Beleza. Então, a gente tem que contextualizar, como eu falei para vocês, que essa condição de saúde mental, ela possui dimensões, que eu acabei de falar. E essas dimensões do ser, que não são só dele, mas ele é atravessado por esse outro ou outros que vão compor também essas dimensões dele, a sua subjetividade. Então, esse bem-estar subjetivo dele é essa autonomia que ele pode ter, onde ele circula, e se isso gera a ele uma certa independência, uma autorrealização desse sujeito, dos seus potenciais de trabalho, potenciais intelectuais, também o seu potencial emocional. A gente tem que levar isso em consideração para chegarmos ao conceito de saúde mental. Então, a saúde mental, ela deriva do conceito de saúde, que eu falei agora há pouco. Então, pegando apenas a questão da mente, o mental, ou seja, a minha subjetividade, questões minhas de personalidade, de comportamento, eu tenho que levar em consideração a autoeficácia, a autonomia do meu ser, as minhas competências. É permitido para mim eu exercer as minhas competências? É permitido para que eu tenha uma autorrealização dos meus potenciais? Ou que pelo menos seja disponibilizado para que eu possa correr de atrás e ter acesso a isto? Saúde mental. Seja esse meu potencial intelectual, um potencial emocional. Eu sou livre para amar quem eu quero? Ou não? Potencial emocional da pessoa, isso também é saúde mental. Então, o funcionamento mental do sujeito, agora aqui uma outra definição, essa sim é uma frase da OMS agora, o funcionamento mental, ele tem um substrato, que ele é fisiológico, que eu diria hoje, neurobiológico. Sim, tem, porque nós temos um cérebro, então é algo material concreto que existe, está ali, neurônios,
toda uma neuroquímica, toda uma fisiologia cerebral, sim. Tá? Então, o meu funcionamento mental, ele tem esse substrato? Tem. Aí não tem como eu descartar ou fazer de conta que não exista. O cérebro está aí, os neurônios estão aí, a neuroquímica cerebral está aí, ok? Porém, o que a OMS continua a dizer? Isto ele é indissociável, ou seja, não tem como eu separar, dissociar, do meu funcionamento físico e social, a esses ganhos em saúde. Então, para a OMS, mesmo as questões orgânicas, neurobiológicas, neurofisiológicas de cérebro, de neurociência, ok, tá ali, devemos levar em consideração, sim, porque o biológico, do ponto de vista mental, também adoece, sim, gera transtorno, sim. Então é um fato. Porém, não devemos dissociá-lo dos demais funcionamentos. É um funcionamento social, um funcionamento físico, um funcionamento político-econômico. Porque, como eu falei lá ali nos primeiros segundos, que a gente começou, temos uma questão cultural, porque, olha só, gente, o funcionamento mental, aí vamos pegar aqui, ele é indissociável do funcionamento social. Sim, imagina um sujeito que tem toda uma potencialidade, criativo, inteligente, porém ele está numa sociedade obscura, uma sociedade obscurantista, uma sociedade um tanto até medieval, embora hoje, mas de pensamento e comportamento ainda medievais, que a gente vê muito hoje em dia, infelizmente. Ou seja, funcionamento social vai influenciar, sim, o comportamento desse sujeito e vai acabar adoecendo, sim, o seu mental. Então é isso que a OMS diz, que além de questões cerebrais, quando a gente pega só a saúde mental, além de questões neurobiológicas, fisiologia cerebral, também aspectos do funcionamento desse sujeito no seu social também faz parte do espectro que eu devo analisar para ver a questão da saúde mental dessa pessoa. Porque daqui a pouco pode surgir um paciente que está com uma ansiedade muito alta, um estresse muito alto, quem sabe já desenvolvido um transtorno transtorno generalizado de ansiedade, ou acompanhado ou não de algumas crises de pânico, e aí você começa a ver, normalmente, tem alguns aspectos também sociais envolvidos, que servem o quê? Como gatilhos de disparo para aquelas situações ansiosas ou crises de pânico. É um dos aspectos, tá, gente? Porque em saúde mental não é uma caixinha fechada. Alguns indivíduos respondem assim, outros respondem mais pelo biológico, outros respondem com essa mescla do social com o biológico. Porque nós somos seres diferentes. Alguns sujeitos são mais suscetíveis, outros menos suscetíveis. Alguns sujeitos têm mais predisposições, outros menos, e alguns nenhuma predisposição. Pode expor eles a situações bem adversas que vai ser bastante difícil eles de fato adoecerem. Mas a regra geral, o contexto desse grande pacote que é o ser humano, porque é uma diversidade, por isso não tem como uma regra única para toda a humanidade. Isso é impossível, devido aos inúmeros contextos culturais, políticos, familiares, religiosos. Mas o que se diz? Que o social, o meio onde a pessoa está envolvido, vai influenciar, sim, a sua cognição, o seu comportamento, as suas crenças, os seus modos de percepção do ponto de vista comportamental. Sim. E isso pode gerar transtorno, pode gerar alguma dissonância? Sim. É isso que a OMS está dizendo. Tá bom? Então vejam como o conceito de saúde mental é complexo.
tá? Mas é muito importante. Então, vocês conseguem observar o quanto tem de questões humanas, né, de humanização. Estamos levando, ó, desde 1946, lá, né, esse novo contexto aqui de saúde mental que eu peguei, que é um relatório mundial da saúde, é do ano de 2001, então, um pouco mais recente, mas continua permeado por essa questão, né, de uma humanização do sujeito, onde devemos vê-lo como um todo, tá? Não como um sujeito que nasceu separado numa ilha sem conviver com ninguém, onde só ele, então somente ele, é o único culpado pelo seu adoecimento. Que é o que a sociedade, né, os seres humanos, adoram fazer e vinham fazendo bastante até bem pouco tempo. Tá? Você está com uma depressão profunda, tu é o único culpado. É preguiçoso, relaxado, falta de vontade, só tua, só depende de ti. Olha a tirania do discurso. Você está com alto grau de ansiedade, estresse, uma fobia? Frescura, bobagem, é só para chamar atenção. Falta de vergonha na tua cara. Não é o que a gente ouve? Então, novamente, não tem como separar o conceito de saúde de questões de como a sociedade se constitui, como ela está constituída no presente, em seus aspectos econômicos e políticos e religiosos. Tá bom? Gente, vamos lá então prosseguir aqui. Bom, dito isso, a gente passa para os conceitos de transtornos mentais, né? Que são uma gama, né? A gente tem todo o DSM-5, é um manual, né, de psiquiatria norte-americano, né? Bom, eu estou sem ele aqui, mas na próxima aula eu mostro. É um livro dessa grossura, deixa eu virar a mão aqui, né? Sem exagero, né? Então é bastante coisa, tá? Então não tem como passar um rol assim de todo o DSM-5 aqui, tá? Mas é o manual mais utilizado, ok? Em questões de transtornos mentais, é ele. O CID-10 é usado, porém o CID-10 ele é mais genérico, ele pega questões de saúde como um todo, né? Inclusive saúde física, né? Doenças físicas médicas, né? E uma parte do CID-10 aborda questões relativas à saúde mental, né? Mas o DSM-5 ele é específico, tá? Apenas transtornos mentais. Tá? Então, o que é transtorno? Fulano tem um transtorno. Será que ele tem ou ela um transtorno? Novamente, gente, tá? Para evitar estigma e preconceito, tá? Ter um transtorno não é simplesmente a pessoa ser diferente. Não é a pessoa ser esquisita, esquisitão. Não é. Não é a pessoa ter gostos, né, extravagantes ou diferentes, ou se vestir diferente. Não é. A grosso modo, transtorno mental é quando o quê? Quando há um comprometimento do sujeito, e esse comprometimento ele tem que abranger várias áreas da vida desse sujeito. Ele não consegue mais desempenhar aspectos de trabalho, questões laborativas. Há um prejuízo. Há um prejuízo também educacional, ele não consegue mais acompanhar, seja o colégio, escola ou faculdade, há um prejuízo aí. Há um prejuízo também nas relações humanas, de contato, de conhecer os outros, de se relacionar. Esse se relacionar seja por amizade ou um se relacionar relação sexual, né? A pessoa tem comprometimentos e grandes dificuldades nesses aspectos? Sim. Bom, então aí a gente pode pensar que exista um transtorno mental ali, né? E deve ser averiguado para a gente poder ver qual, né? Para poder dar o diagnóstico correto e, como consequência, o tratamento correto, tá?
Portanto, gente, ter um transtorno mental não é ser diferente, não é não gostar das coisas que a maioria das pessoas gostam. Tá? Porque a pessoa pode muito bem não gostar do que a maioria gosta e continuar produtiva no seu trabalho, continuar com capacidade intelectual, cognitiva, ela consegue estudar, ela consegue ter uma cognição, um juízo de realidade, ela tem interação legal com os outros. Bom, então não há transtorno nenhum, ela é apenas diferente. Então vejam como a questão do preconceito e do estigma se utiliza do saber psiquiátrico para o quê? Julgar, condenar e excluir. Tá? Observem que quando alguém usa esses termos para julgar o outro, normalmente é uma pessoa muito permeada por questões de preconceito, por questões de rigidez de crenças, tá? Onde a pessoa quer que todos sejam como ela ou ele, né? E como não o são, então ela passa a taxá-los como pessoas portadoras de transtorno. Há esse transviado, há essa delinquente. Né? Tu vai ver, não é delinquente coisa nenhuma. A criatura trabalha, estuda, ela é apenas diferente. Né? É diferente do quê? Do jeito que aquela pessoa que está julgando ela vive. Mas, gente, viva a liberdade. Né? Então, vejam bem, a questão da loucura, dos transtornos, ele passa por essa questão da liberdade do ser. Eu não posso, é tirania, eu não posso me utilizar de um saber psiquiátrico para, indevidamente, taxar o outro só porque o outro leva uma vida diferente de mim, só porque o outro se veste diferente de mim, ou só porque o outro escolheu um outro tipo de vida que não tem nada a ver com a vida que eu escolhi para mim. Então, agora vocês entendem como a nossa sociedade, principalmente, no geral, mas principalmente sul-americana, brasileira, é permeada por isto. Tá? Onde as pessoas, no seu individual, tentam cooptar o outro, ou os outros, né? Como polvos, né? Isso me lembra muito tentáculos, né? De polvos, né? Tentar cooptar os outros para o seu estilo de vida, para a sua crença, para a sua fé. E se o outro não quer, ou se já tem, né, a vibe dele ou dela lá, já tem a crença dela, né, já tem o seu estilo, o seu modo, né, de se constituir no mundo, então, como eu tenho dificuldade em aceitar a diferença dos outros, o que eu faço? Eu passo a me utilizar indevidamente do saber psiquiátrico e passo a julgá-los. Aquela louca, aquela neurótica, aquele depressivo, aquele depravado, por aí vai. Tá? Então, fechando essa questão aqui dos conceitos, né, dos transtornos mentais, a gente tem que ser muito justo, ético, né? Porque se eu sou ético, primeira coisa, liberdade do ser. Tá, eu estou projetando coisas minhas nesse diagnóstico? Primeira coisa a gente tem que perguntar. E eu falo isso não só para profissionais da área da saúde, para qualquer pessoa. Até para uma pessoa que não tem instrução. Né? Para e pensa, bom, esse julgamento que eu fiz do outro a respeito da saúde mental dele, o quanto de mim tem nisto? De projeção minha. Primeira coisa. Tá? É saudável isso, tá? E isso evitaria, gente, centenas de brigas, de bateção de boca, que é o que a gente vê hoje. Né? Se as pessoas se respeitassem, né, e aceitassem que o mundo é constituído de pessoas diferentes. Tá? Então, se há algum comprometimento realmente, bom, a pessoa não consegue trabalhar, ela tem dificuldade, ela não consegue coordenar as ideias, a memória, o pensamento, o juízo de realidade também ali não está muito bem estruturado, a criatura delira muito, a criatura alucina, né?
Bom, aí a gente pode começar a pensar que, bom, então, essa pessoa, esse ser humano, está acometido, né, por um sofrimento mental. Né, e aí a gente vai ver qual é esse sofrimento mental, né, ou seja, qual o transtorno, tá bom? Mas isto, gente, é para pessoas da área da saúde, né? Como eu disse para vocês, porque senão a grande massa vai fazer o quê? Vai se utilizar desse saber para julgar, excluir, segregar. E a ciência não se serve para isto. Tá bom? Né? Prosseguindo aqui, né? Deixa eu passar aqui para outra lâmina. Né? Conceito de loucura, né? Ele tem sido objeto de um estudo profundo e contínuo em toda a humanidade e em toda a comunidade científica, sim, né? Porque a ciência ela avança, aí os instrumentos vão avançando, as ciências sociais também avançam e a psiquiatria ela tem que conversar e conversa com essa questão mais humana, sim, com a psicologia, sim, né? Com essas questões de social, política, sim. Né? Por quê? Porque são inúmeros fatores envolvidos no conceito da saúde, no conceito do que pode ser um transtorno mental. Há uma variedade enorme de manifestações do ser humano. Justamente por quê? Porque somos livres. Então, o ser humano ele pode se manifestar numa gama incontável. Não tem como discriminar tudo. É incontável de modos de ser e de se constituir no mundo. Tá bom? Sim, aí agora aqui uma outra lâmina que eu tenho do CID, né, falando sobre o CID-10, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, né, já falei para vocês. Porém, ele é bem genérico, né, ele fala apenas de problemas relacionados à saúde como um todo, né, estabelece alguns padrões para doenças, sinais, sintomas, a queixa do paciente, né, as queixas, né, um capítulo muito específico dele, que é o quinto capítulo, é dedicado aos transtornos mentais. Então ele é mais genérico e um capítulo dele apenas é dedicado à questão da saúde mental. Onde atualmente no CID-10 há 11 agrupamentos, né, de transtornos mentais. Tá? Aí depois, né, nós vamos para o DSM, que é o manual da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, né, que é amplamente usado, inclusive aqui no Brasil, no mundo todo. Né, é o que eu uso também. Né, ele é um padrão de classificação para os transtornos mentais. Por quê? Porque ele é específico, transtornos mentais. Já o CID-10, ele aborda outras doenças, né, médico-clínicas, né? E o DSM-5, não, ele é muito específico, só questões mentais, tá bom? Então há também ali no DSM, né? Ele é na forma de um manual, né? Por exemplo, há os transtornos do neurodesenvolvimento, ele tem vários nesse rol. Depois tem os transtornos afetivos, né? E por aí vai também todo um rol. Né? Os transtornos de humor, todo um rol também. Né? Então, mais ou menos, ele está estruturado assim, falando para quem não conhece, tá? O Manual Psiquiátrico DSM. 5, tá? Porque ele está na quinta versão. Então, a gente diz o 5, tá? Apesar de nenhuma definição, tá, no DSM poder capturar todos os aspectos, né, de todas as desordens mentais, vamos falar assim, alguns elementos são necessários. Né? O que é isso? É o que eu acabei de falar antes. Né? Não tem como abarcar tudo, todas as possibilidades de manifestação do ser humano, seja para saúde ou para doença. Não tem como colocar tudo num livro. Não tem. Né? São mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Então imagina a variedade de manifestações desses seres. Né? Não tem como tu querer compilar tudo num livro. Não tem. Tá? Mas se contextualiza e se dá um norte.
Né? Então, novamente, é uma aproximação, que é o que eu falei lá no início. Né? Então, pelo DSM-5, um transtorno mental é o quê? Ele pode ser considerado como uma síndrome. Eu vou parar aqui, tá? Não vou prosseguir. Ora, o que é síndrome? Síndrome vem do grego síndromos. Dromos é o lugar onde se corre. Daí a palavra autódromo. O dromo, né? Autódromo, onde correm os carros. Hipódromo, dromo, onde correm os cavalos. Né? Então, síndromo tem alguma a ver com correr, não tem? Né? Então, uma síndrome vem do grego síndromos, ou seja, o sin é uma preposição, em língua portuguesa dá para dizer assim, é um prefixo, desculpa, é um prefixo, né? O sin é um prefixo grego que significa coisas que concorrem junto, né? Dromos ao que corre. Então, doenças que concorrem junto para a manifestação daquela doença, né? Ou seja, o transtorno mental, ele nunca é unicausal. No bom português, no feijão com arroz, é isto, tá? O fulano tem uma depressão, ele está um pouco ansioso, aí tu vai ver, nunca é um fator tão somente que ajudou a desencadear aquilo, mas fatores concorrentes entre si, daí os síndromos, né? Ao longo da sua vida, e não necessariamente foi na mesma época, né? Daqui a pouco um evento na infância, um outro evento ali na adolescência, daqui a pouco um outro ali adulto, na fase de adulto jovem, foi o suficiente para o último gatilho necessário para a criatura manifestar uma doença mental. Né? Então é isso que está dizendo, tá? No feijão com arroz, né? Que um transtorno mental, a grosso modo, são síndromes. Né? Caracterizado por um distúrbio clinicamente significativo, né? Ou seja, clinicamente significativo é o que eu falei antes. Tem que haver um prejuízo significativo. Não é só porque é diferente, porque pensa diferente. Não. Há um prejuízo significativo, gente. Sinônimo é algo de grande, de peso. Né? É um distúrbio, mas tá, ok. É meio esquisitão, mas isso não gera tanto prejuízo assim. Bom, ok. Mas não há, de fato, um prejuízo significativo. Tem um peso essa palavra, né? Então, há um prejuízo significativo no comportamento, também um prejuízo significativo na regulação emocional desse sujeito. Ele consegue regular suas emoções, momentos de raiva, momentos de ansiedade, momentos de angústia, de tristeza. Às vezes, como se fosse um gráfico, né? Às vezes dá umas voltas, estabiliza. Ele está se organizando bem assim, consegue trabalhar, estudar, desenvolver suas relações? Consegue. Ok. Não, ele não consegue, porque é significativo, é muito grande esse distúrbio, é muito significativo essa desregulação emocional. Quando ele fica irritado, ele fica mega irritado. Quando ele fica alegre, ele fica maníaco, uma fase extremamente eufórica, que ninguém aguenta, ninguém suporta, se torna um chato, e isso prejudica, né, as suas relações. Bom, então há algo significativo ali. Né? A tristeza é muito significativa. Tá bem, daqui a pouco desce assim a ladeira em questão de pouco tempo. E depois sobe, vai num pico lá em cima de novo. Bom, então não há uma regulação, né? Esse sujeito está em sofrimento. Né? Então, tem que haver um distúrbio significativo do comportamento, tem que haver esse distúrbio significativo também na regulação emocional dessa pessoa. Também tem que ser significativo, né, essa dificuldade de cognição da pessoa. Olha, ele está bem, mas daqui a pouco começa a dizer que está enxergando coisas, bichos subindo pela parede. Bom, vamos ver isso aí. Em que momentos? É só no momento, depois não teve mais?
Ou isso se repete? Se repete só quando está em casa? Se repete também no trabalho, na faculdade, com os amigos? Então vejam a necessidade de um diagnóstico, né? Então, também um prejuízo significativo na cognição desse sujeito, né? Que vai refletir, né, uma disfunção geral das suas funções mentais e também dos seus processos psicológicos e do seu desenvolvimento. Porque um sujeito com transtorno mental é caracterizado por essas síndromes, né, com sofrimento significativo no comportamento, na sua regulação emocional, na sua cognição, nas suas funções mentais básicas, nos seus processos psicológicos. Bom, então aí eu sou forçado bom, de fato, esse sujeito está em um sofrimento mental, né? Devemos voltar as nossas atenções para ele, né, ou para ela, e encaminhá-lo, ampará-lo para um devido diagnóstico, né, para que essa pessoa consiga retomar o seu relativo bem-estar, que a gente viu lá no início, físico, social. Ok, gente? Então, é muito belo quando a gente começa a falar sobre saúde mental. Tá? Eu vou prosseguir a nossa próximo capítulo aqui, tá bom?